Olá, eu sou o Paulo Henrique Cipriano, sou casado e pai de um filho. Também sou pedagogo, professor pedagogo atualmente pelo Estado, por meio do PSS, aqui no Paraná. E além da pedagogia, eu também sou formado em teologia, ambos os cursos pela Unicesumar de Maringá, no Paraná. O motivo pelo qual estou gravando esse vídeo é porque eu sou um dos candidatos ao cargo de professor pedagogo pela CED, um processo seletivo simplificado do estado do Paraná. E eu estarei gravando esse vídeo com base em 3 pontos importantes. São eles: a observação em sala de aula, a frequência escolar e o aprendizado dos alunos. Bom, o primeiro ponto importante que eu quero destacar é a observação em sala de aula. Este é um ponto crucial e importante que o professor pedagogo entende que quando se faz de uma forma correta, coerente, tanto aluno e professor são beneficiados. O que é a observação em sala de aula? Em um determinado momento, como por exemplo em uma hora de atividade, em uma conversa com um professor específico, é combinado um dia, um horário que o professor entende ser um dia bom e um dia importante para ele, para que eu, como professor pedagogo, possa atuar observando na sala de aula. O meu objetivo não é de forma alguma fazer interrupções, fazer apontamentos, levantar a mão para falar alguma coisa, chamar alunos para perto de mim, interromper a aula de forma alguma. Pelo contrário, o meu objetivo como professor pedagogo é fazer a observação da sala de aula. Ver como que está a didática do professor, como o professor está com o seu plano de aula, até porque o plano de aula do professor é algo muito importante, a elaboração de um plano de aula. Nós sabemos que há consequências muito negativas quando se não tem uma elaboração de um plano de aula. Então a minha observação em sala de aula é para ver como que está não só as estratégias deste plano de aula, para a aplicabilidade deste mesmo em sala, para que os alunos tenham ali um ensino-aprendizado de qualidade. O objetivo do professor pedagogo também é olhar para os alunos, ver como ambos estão se comportando em sala, como eles estão aprendendo, como está o andamento desta aula, como está acontecendo, como que professor e aluno estão interagindo, como professor e aluno estão ali crescendo juntos para um conhecimento de qualidade. Esse primeiro ponto é muito importante, a observação em sala de aula. Mas um outro ponto muito importante também, além da observação em sala de aula, é a frequência escolar. Bom, conversando com o professor, depois dessa observação, eu percebi que alguns alunos estão faltosos. Alguns alunos chegam atrasados, perdem ali a primeira aula, por exemplo, uma aula de português, uma aula muito importante. Eu converso com esse professor e nós tentamos elaborar estratégias para que estes alunos que estão faltosos ali na primeira aula, eles conscientizados, junto com a sua família, conseguem de alguma forma chegar mais cedo, para não perder esta primeira aula, que é a aula de português, uma aula muito importante. Bom, em conversa com o professor, a gente entende que a frequência escolar ela é muito importante, mas ela não se faz sozinha. Não é simplesmente chamar o aluno para conversar. Pelo contrário, a frequência escolar é uma coisa que deve estar conscientizado na mente de professor, equipe pedagógica, alunos, familiares e responsáveis também desse aluno. Sendo assim, não apenas uma conversa com esses alunos, mas também chamar os familiares ou responsáveis por este aluno para que se tenham a consciência de que a frequência escolar ela é importante porque ela vai desaguar no aprendizado dos alunos. Ora, pois se o aluno de alguma forma está faltando na primeira aula e essa primeira aula é uma aula de português, automaticamente a aprendizado desse aluno na aula de português ela vai cair, o rendimento escolar vai cair, o aluno terá mais dificuldades ali e de alguma forma o professor vai precisar elaborar estratégias para que este aluno não falte na primeira aula, sendo ela a aula de português. Bom, esse é um exemplo, mas a gente sabe que a frequência escolar
ela é crucial para o andamento, para o aprendizado deste aluno. Então, conversando com o professor, observando a aula dele, nós, de alguma forma, fizemos uma análise de algumas estratégias junto com o professor. Depois eu dei um feedback para esse professor, fiz alguns apontamentos sobre essa estratégia, fazendo acompanhamento em sala de aula, acompanhando as notas e a chamada desses alunos também, fazendo um acompanhamento pedagógico a esses alunos. A gente, de alguma forma, entende que é muito importante conversar com os familiares e os responsáveis dos alunos para que estes tenham a consciência de que ir à escola não é simplesmente para passar de ano. Ir à escola é algo importante, pois trará resultados positivos para o aluno, para que este tenha muito conhecimento. Bom, além da observação em sala de aula, além da frequência escolar, uma vez que eu observei a sala de aula e percebi que alguns alunos estão faltosos, percebi também que o plano de aula do professor está com algumas dificuldades. Sentei com o professor, nós juntos, com a equipe pedagógica da escola, elaboramos ali, desenvolvemos estratégias para uma elaboração de um plano de aula que atende às necessidades dos alunos e a sua permanência na escola. A gente entende que esse é o terceiro ponto, que a aprendizagem do aluno é o ponto mais importante da sala de aula. É uma das coisas que o professor visa com amor, assim como toda a equipe pedagógica. Então, além de observar a sala de aula e perceber que o professor precisa elaborar um plano de aula para atender às necessidades dos alunos e também a sua permanência na escola, e observar que alguns alunos estão faltosos na primeira aula, nós, de alguma forma, vamos elaborar junto com o professor, visando a aprendizagem do aluno. A aprendizagem do aluno é de suma importância. Esse terceiro e último ponto não é o menos importante. Pelo contrário, é um dos mais importantes, pois, de alguma forma, a aprendizagem é aquilo que vai trazer base. A aprendizagem é aquilo que vai levar o aluno para fora da escola e aplicar lá fora todo o conhecimento que ele tem aprendido em sala de aula. Então, a elaboração de um plano de aula, bem como a observação em sala e perceber a frequência escolar dos alunos, fará com que os professores apliquem com coerência e clareza o conteúdo que estará sendo ministrado em sala de aula e fará com que esses alunos tenham uma aprendizagem. O ensino e aprendizado do aluno é de suma importância. Mas esses alunos terão um ensino-aprendizado de qualidade quando professor e pedagogo, nós, juntos, de alguma forma, apontarmos e elaborarmos estratégias para se ter um plano de aula bem elaborado, prático e coerente, para que este plano de aula, de alguma forma, atraia os alunos, estes alunos que, por exemplo, estavam faltosos na primeira aula de português. Esse plano de aula vai fazer com que os alunos tenham vontade de ir para a escola, tendo vontade de permanecendo ali na escola, eles terão, de alguma forma, uma aprendizagem de qualidade. Eles estarão envolvidos com a aula, eles estarão aprendendo. Recapitulando, então, o meu papel aqui nesse vídeo é apontar esses 3 pontos importantes. A observação em sala de aula e, observando a sala de aula, junto com o professor, elaborar estratégias para se ter um plano de aula com que visa as necessidades dos alunos, bem como a sua permanência, a frequência escolar, por que alunos estão faltosos, e conversar não apenas com alunos, mas professor, equipe pedagógica, familiares e responsáveis, e também, de alguma forma, a aprendizado do aluno, que é um dos pontos mais importantes de professores e alunos trabalharem juntos para se ter aí uma aprendizagem coerente e relevante para os alunos. Obrigado, esse é meu vídeo, até mais.